Querido amigo Dimas Vigeric, vou te descrever rápido aqui, depois você complementa. Especialista em leste europeu, Ásia Central, Eurásia, com 20 anos de contribuições para o desenvolvimento da cultura russa no Brasil e 10 anos em contribuições ao jornal russo Pravda. E mais recentemente escreve ao jornal Astana Times do Cazaquistão. Hoje reside em Portugal e está vinculado à Embaixada do Cazaquistão, promovendo pela Europa a cultura cazaque. Então, o Dimas é uma pessoa com quem eu tenho o privilégio de conhecer há muito tempo, muito mais tempo, né, do que eu pensava, e que sempre foi muito ligado, muito especialista em Rússia. E está aqui justamente para desenvolver os temas ligados à região, especialmente a Rússia, Ucrânia, Cazaquistão e o que mais quiser. Obrigado pelo aceite, obrigado por estar aqui, cara, e a palavra é tua. Obrigado, Luiz, obrigado pela atenção, por esse convite de participar nessa meeting hoje, que é muito importante para nós, e também um prazer para me revê-lo novamente, né? Participamos juntos na faculdade e ter agora essa oportunidade de conversar sobre esses temas é muito gratificante. E é como você disse mesmo, né? Eu tive aí muitos anos de contribuição para a colônia russa no Brasil, apoiando lá o desenvolvimento da cultura, né? Atuando também com relações internacionais e junto com o consulado russo lá, né? Através disso também tive a oportunidade de me vincular ao jornal russo Pravda. O jornal russo Pravda, esse que foi fundado originalmente por Lenin no tempo da União Soviética, né? Mas o jornal físico, o jornal impresso já não existe mais. Hoje só existe uma edição online no qual podemos aqui fazer discursos e colocar artigos ali sobre diversas análises variadas, né? E mais recentemente, já em Portugal, onde eu estou residindo hoje, né? Decorrente de alguns artigos que eu escrevi sobre as minhas experiências na Ásia Central, visitas que eu tive no Uzbequistão, no Cazaquistão, no Quirguistão, além de toda a minha experiência na Rússia, né? Isso teve visibilidade perante a Embaixada do Cazaquistão, que me convidou para participar e contribuir com algumas ideias aí sobre o que acontece naquele panorama da Ásia Central, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Até sobre a crise do Cazaquistão que se iniciou essa semana, né? E eu tenho contribuído aí para o jornal Astana Times, né? Com alguns artigos periódicos, né, que exploram aí o relacionamento entre o Cazaquistão e Portugal, muito especificamente, que o Cazaquistão tem buscado desenvolver aqui um relacionamento em Portugal e também através por toda a Europa, né? E eu tenho aqui desenvolvido não só nessa parte política, mas também na parte empresarial, aconselhando e dando aqui algum ponto de vista sobre áreas de investimento, e algumas potenciais áreas de negócios no qual o Cazaquistão pode desenvolver e trocar aqui alguma figurinha com os empresários em Portugal, né? Então, tem sido essa minha trajetória. Embora, profissionalmente, eu estou vinculado com outra área, né? Estou ligado à área de supply chain, trabalho numa empresa britânica que fica sediada em Cambridge, na área de IT, na área de tecnologias, né? E sobre o tema de hoje, né, que a gente anteriormente já fez esse highlight, né, essa prévia desse tema, é o famoso tema da disputa entre Ucrânia e Rússia, né? Esse é o tema que tem se falado nas últimas semanas, desde o final do ano passado, e eu acho que a questão principal que fica aqui para a gente responder no final dessa conversa, talvez a gente tenha condições disso ou não, mas nós vamos certamente ter um ponto de vista sobre isso, é saber quem é que vai apertar o gatilho primeiro. Exatamente é isso. Quem vai fazer o primeiro movimento, né? Mas para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente tem que entender aqui um pouco de toda essa trajetória do relacionamento entre os dois países e o papel da Rússia hoje em dia, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente pode falar a gente compreender, até importante para os telespectadores, é entender hoje qual que é o papel de relevância da Rússia no cenário internacional, né? Porque as pessoas podem se questionar, puxa, mas
por que os Estados Unidos está ainda nessa luta com a Rússia, por que a Europa ainda se subjuga a esse tipo de discussão com a Rússia. Então nós temos que entender qual é o papel de relevância da Rússia atualmente. É ainda um papel relevante? É um país ainda que pode dar algum destaque internacional, pode se posicionar internacionalmente? Eu acredito que sim, e a gente pode aqui abordar aqui alguns elementos, né? Primeiro, o poder nuclear. A Rússia ainda é a principal potência nuclear. Em segundo lugar está os Estados Unidos. Embora os dois já estão... Discussão longa, né? Discussão longa, já foi feita uma redução, já tem um tratado, já foi feita uma redução dos arsenais nucleares, e isso está em discussão novamente para uma redução novamente. Mas a Rússia continua sendo, está em primeiro lugar. Capacidade de exército, a Rússia não é o primeiro, mas está ali junto, um pouco atrás de China e Estados Unidos. Mas em comparação com a Ucrânia, para você ter uma ideia, hoje a Rússia tem 100 mil soldados posicionados na fronteira com a Ucrânia. E a Ucrânia, por outro lado, para você ter uma ideia de proporção, a Ucrânia tem 200 mil soldados e completa todo o país. Todo o efetivo militar ucraniano são 200 mil soldados. Né? E é um país enorme, então a gente não pode ignorar que ela tem uma fronteira ali gigantesca, né, marítima e terrestre para policiar. Tem o acesso ao Mar Negro, né, ali tem a questão da Crimeia, que nós vamos falar especificamente sobre a questão da Crimeia, né? E essa grande fronteira com a Rússia é um país que tem um papel aqui importantíssimo dentro do cenário europeu, né? Então, e aí você me corrija se eu estiver errado, mas pelas declarações que a gente lê do governo ucraniano, a questão é muito simples. Se a Rússia vier, não temos o que fazer, a não ser que o Ocidente se mobilize. Exato. Mas nós vamos chegar nesse ponto, como se diz em Portugal, já lá iremos. Nós já vamos chegar nesse ponto aí, porque até que se concretize eventualmente uma invasão russa, tem muita água para correr embaixo da ponte. E isso parte também do que a Rússia quer e do que a Ucrânia também quer. É importante falar isso. É algo que talvez a mídia não esteja abordando muito isso, mas a Ucrânia também tem interesses sobre isso. Né? Também nós vamos falar um pouco sobre esses interesses. Né? Então, eu comentei sobre o exército. Portanto, esses 100 mil soldados que tem na fronteira com a Ucrânia são uma tropa de assalto russa. Tropa de assalto. Eles, portanto, a primeira conclusão que a gente pode ter a nível militar aqui, se a Rússia for invadir, com certeza será uma atuação de curto prazo, cirúrgica, para fazer um ataque rápido e sair. Porque essa tropa de assalto é para resolver algum problema e sair. E nós vamos chegar lá também, vou comentar um pouco sobre isso, por que eles estão pensando dessa forma. Né? Pronto. Ainda a gente está respondendo aqui a questão sobre a Rússia ainda é relevante? Sim. Temos a questão das fronteiras russas, né? A Rússia é um país que é 2 vezes o tamanho do Brasil, né? E faz fronteiras aí. Tem uma grande extensão de fronteira com a China, né? Pensando lá no leste, né? Tem a China, tem a Coreia do Norte, que a Rússia faz divisa. E a gente pode até julgar esse relacionamento entre Rússia e China. Não há condições hoje da Rússia não ser aliada da China, porque é uma questão de sobrevivência, né? A Rússia tem hoje um crescimento demográfico negativo. Tem uma população de 144 milhões de habitantes, enquanto, por exemplo, o Brasil tem 212 milhões de habitantes e tem um crescimento demográfico positivo. Né? Positivo. Exato. Então, a Rússia está indo no sentido contrário. Né? Ela está perdendo população e tem uma série de motivos para isso. Problemas climáticos, né? Problema de acesso à saúde, qualidade de acesso a serviços públicos, alcoolismo, tem uma série de problemas. Né? Vamos adicionar uma coisa na equação, então, já que você trouxe a China para o debate aqui. Não existe uma razão do porquê não se aliar à China. Então, é quase automático, porque a China ela tem muito pouco interesse em acordar também a Rússia, né? Até porque todo mundo tem problemas comuns com o Japão, todo mundo tem questões para resolver mais ainda no leste, então para todo mundo que jogou War na vida, né? A gente está lá em Vladivostok, lá na pontinha. Exato. Eu ia até fazer exatamente um comentário sobre isso. Né? Com a China também não é interessante, porque a China também depende do papel da Rússia diplomático na discussão
junto à Coreia do Norte, junto ali o relacionamento com o Japão, junto com a Coreia do Sul. A Rússia tem um papel importante naquela região. E a Rússia, por outro lado, por essa questão demográfica que eu falei, ela não tem o interesse também de atrair muito a China para dentro do território dela. Porque, exatamente, a população chinesa é absurdamente grande. E mencionando Vladivostok especificamente, Vladivostok hoje é lotado de chineses que foram para lá buscando melhores qualidades de vida, buscando oportunidades de emprego, né? E muito daquelas populações que têm más condições no norte da China que vão para Vladivostok. A Rússia já percebeu isso. Né? E eles se miscigenaram, né? Começaram um processo de miscigenação lá dentro. Se miscigenaram, exatamente. Você encontra lá russos que têm olho puxado e olho azul e loiro. É interessante isso daí. Né? E a Rússia não tem interesse realmente de trazer a população chinesa para o seu território, considerando que a sua população está decrescendo. Né? Então, pensando nas fronteiras russas, tem esse primeiro aspecto. A Rússia também tem acesso ali à Ásia Central, né? Ali, a gente pensando nas fronteiras. Então, acesso direto ao Cazaquistão, que a gente vai falar um pouco depois sobre isso, acesso àqueles países todos que são aliados da Rússia, fazem parte da CEI, né, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que foi criada após o fim da União Soviética, tem um bom relacionamento com todos esses países e a Rússia participa diplomaticamente na intervenção e na mediação de qualquer conflito naquela região. Né? E, por exemplo, no próprio Afeganistão, com essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão, houve também uma fuga desenfreada e uma debandada de soldados, também de terroristas no meio, do Talibã, né, que entraram ali pelas fronteiras do Uzbequistão, do Tajiquistão, que para a Rússia é uma preocupação, porque a Rússia mantém um relacionamento de transfronteiriço com esses países num bom nível. Aqueles países têm condições, as pessoas podem sair dali e entrar dentro da Rússia sem grande problema. Então, um guerreiro talibã que sai do Afeganistão e se refugia dentro do Uzbequistão, por exemplo, isso é um problema russo na perspectiva deles. Porque aquela pessoa pode chegar facilmente dentro da Rússia e praticar um atentado terrorista. Então a Rússia também tem esse papel diplomático na mediação daquela crise que está no Afeganistão. Então, caminhando um pouco mais, a Rússia também tem acesso ao Oriente Médio, né? Acesso à Síria, acesso à Turquia, acesso ao Cáucaso. E aí a gente pode fazer uma reflexão aqui interessante. Veja só, se não fosse a atuação da Rússia no combate ao terrorismo contra o Estado Islâmico recentemente, a Rússia se aliando à aliança internacional, à coalizão internacional, junto com os Estados Unidos e a Europa, muito provavelmente, talvez, o Estado Islâmico ainda estivesse aí, porque foi fundamental a atuação da Rússia no combate da cidade de Raqqa, que era a capital do Estado Islâmico na Síria, dos combates na cidade de Mossul, no Iraque, no apoio às tropas curdas no norte da Síria. Então foi fundamental. E o Ocidente enxerga bem esse ponto, que a Rússia acha que o Ocidente não valoriza como deveria o apoio que a Rússia deu contra o combate ao terrorismo naquela região. Né? Que o Ocidente, aí eu vou falar como quem fica além dos papers, dos estudos, etc. O problema do Ocidente com a Rússia não é o reconhecimento da participação ou da efetividade que trouxe essa participação. O problema do Ocidente é com o que vem depois, né? Então, exato. O tipo de interesse, de alinhamento, então, onde entra numa equação Irã, onde entra os problemas com a Arábia Saudita, com Israel, com Turquia, porque financiar os curdos também significa se meter com o partido curdo dentro da Turquia. Então, é uma série de outras, né, implicações que valeriam daí uma outra live, né, para falar. Exato. Mas veja só, com essa atuação da Rússia, não se fala mais, pelo menos a mídia não fala mais, e ninguém mais toca na ferida chamada Bashar al-Assad, na Síria. Sem dúvida. Exatamente porque a Rússia conseguiu, de modo muito hábil, sustentar o Bashar al-Assad na Síria, ele não caiu e não houve mais contestação, porque, de certa forma, ele é um mal menos pior em comparação ao Estado Islâmico ou em comparação ao crescimento do terrorismo naquela região.
E Então, as foi um lições ponto ficaram, né? Onde exato, você derrubar o Saddam Hussein não tornou o Iraque um país melhor. exato, Você não tornou o derrubar Iraque um o país melhor. Gaddafi também não resolveu o problema da Líbia, né? Não Então, resolveu o problema da Líbia. É. a gente tem Então, que a Rússia, lembrar. desculpa, Sim, então a Rússia ela tem, ela sustenta esse trunfo na manga, vitorioso, a dizer o seguinte: olha, conseguimos uma vitória importante derrotando o Estado Islâmico ali, e o Bashar Assad, no fim das contas, era algo que fazia sentido mantê-lo na posição dele, né? Então, esse é um elemento. Outro elemento ali naquela região, que já indo para o Cáucaso, é a estabilização da região da Chechênia. Há muitos anos, há décadas, que a gente não ouve mais sobre esse conflito. A Rússia também, justificando sobre combater o terrorismo, conseguiu estabilizar a Chechênia. Hoje não tem mais ali conflitos, já é uma região muito mais estável, até tem tido desenvolvimento naquela região. Agora, é claro, a gente pode contestar aqui como que isso foi feito. Claro que não foi democraticamente. Foi a nível ditatorial. O presidente lá da Chechênia, que é o Ramzan Kadyrov, governa a mão de ferro. É totalmente totalitário o sistema. Né? mas eu Mas, acho que desde Beslan, né, desde o do massacre em Beslan, todo mundo imaginava que uma solução ia ter que acontecer justamente dessa maneira, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho porque é muito fácil julgar um regime quando você não vive nele. Assim como foi muito fácil para o Ocidente imaginar a queda do Bashar al-Assad na Síria, não compreendendo o que era a sociedade síria, extremamente secular, exato, não compreendendo uma dinâmica muito frágil de etnias que vivem em lugares e precisam de um equilíbrio. Foi só o Marechal Tito morrer na Iugoslávia e a gente viu o que aconteceu. exatamente. Então, não dá para aplicar uma dinâmica simples, uma forma, né? Falar, não, aqui reinará uma democracia. E como Exato, mágica, uma série de soluções muito técnicas, muito difíceis, um equilíbrio muito frágil entre etnias, entre línguas, exato, vai acontecer. Não é assim, né? Então, exato, exato. Eu algum vejo lado vai ter muitos. que prevalecer, né? Eu concordo, e eu vejo que muitos analistas dizem o seguinte: puxa, em tom de crítica, puxa, a Rússia não é um regime democrático. Diz que é uma democracia, mas não é democrático. Qualquer democracia que é uma democracia a lá alguma coisa, uma democracia lá russa, a Rússia, democracia lá qualquer outro sistema, não é uma democracia. De certa forma, eu concordo. Mas também a gente tem que perceber uma coisa: uma democracia francesa não é igual a uma democracia portuguesa, que não é igual a uma democracia brasileira, nem muito menos americana. Então, qual que seria o modelo ideal de democracia? Eu não sei. O fato é que eu concordo também que o totalitarismo existe o abuso de uma série de direitos, existe uma série de coisas incorretas e que ultrapassam os valores de direito democráticos. Eu concordo com isso realmente, né? Mas a gente está aqui analisando, por exemplo, as fronteiras da Rússia. Falamos de Coreia do Norte, China, Oriente Médio, agora estamos no Cáucaso ali. E já vamos chegar na Ucrânia. Então, você veja só, historicamente, como é que poderia a Rússia sobreviver de uma outra forma? Eu não sei. Foi o caminho encontrado e a população enxerga isso. Quando se diz lá, o Putin tem na Rússia uma aprovação de 85%, de 90%. Isso é verdade? Infelizmente, é verdade. Isso é real. As pessoas enxergam dessa forma porque elas enxergam que a Rússia, apesar de tudo, se mantém estruturada internamente e tem evitado sofrer de outras mazelas do exterior, como foi exatamente a época de atentados terroristas que os chechenos praticavam lá e que a Rússia conseguiu resolver esse problema. De fato, não foi algo democraticamente resolvido, foi algo imposto, mas foi algo resolvido e foi apreciado pela opinião pública russa também. Embora há muita contestação sobre isso também, a gente já vai chegar lá quando a gente for analisar o ponto de vista europeu sobre isso. Então, mas aí é onde a gente entra no conflito de valores muito básico, né? Que foi uma É, coisa até abordada na conversa com Moisés a respeito disso. Para uma geração mais antiga, ela enxerga o seguinte: contanto que me traga estabilidade, segurança, um ambiente econômico, eu aceito um regime duro. Para os mais jovens que não participaram de uma transição mais séria, não participaram das dificuldades que eles viveram,
eles já tentam introduzir valores republicanos que não surgiram endogenamente, né? Eu acho que Exatamente. aí é que está o ponto mais sério, que aí sim merece uma outra conversa mais profunda sobre a mentalidade dessas regiões, né, dessas etnias, desse. É muito difícil da gente imaginar uma realidade como essa, e aí eu vou te interromper para trazer o seguinte: não existe Rússia e Ucrânia, existe uma história muito profunda entre elas, né? Eu Sim, eu lembro, ouvi falar já disso, sim. vou dar um mísero exemplo, que é um que eu lembro que eu gosto muito, que foi quando Pedro o Grande venceu Carlos XII da Suécia dentro de Poltava, né, que fica lá na Sim, Ucrânia. Batalha de Poltava, exatamente. 1700 e os quebrados, né, 1709, Exato. eu acho. Mas, assim, é uma ligação histórica muito séria. E aí eu vou pedir a tua contribuição no seguinte: há uma diferença linguística, Sim, já vamos entendeu? comentar lá. Quero só encerrar essa parte aqui do Manda papel de bala. relevância da Rússia, né, para a gente encerrar esse primeiro ponto. Né? Então, Uhum. comentamos ali sobre o Cáucaso. Veja só, a Rússia também participou e teve um papel decisivo na estabilização do relacionamento entre a Armênia e Azerbaijão, nessa guerra recente que aconteceu, né, em Nagorno-Karabakh. Fundamental, a Armênia faz parte da comunidade dos Estados Independentes, da CEI, e o Azerbaijão também. E a Rússia foi muito habilidosa, principalmente com o Azerbaijão, porque o Azerbaijão tem uma influência da Turquia muito grande. Os azeres falam uma língua que tem origem turca, de raiz turca, e eles têm um relacionamento de uma proximidade muito grande, né? Tem uma aliança muito grande. E a Rússia não quer perder isso. Então ela chegou a uma conclusão do seguinte: ok, essa guerra aconteceu, vamos apurar aqui as perdas, a Armênia perdeu e o Azerbaijão ganhou. Ponto final, acabou a confusão. O que a Rússia fez para evitar maior conflito? Colocou o exército dela dentro do território e falou: ninguém dá mais nenhum tiro, acabou. Porque se der um tiro, o exército russo vai tomar parte, vai tomar as dores aqui nesse conflito. Então, E isso é uma evitou forma. também uma infiltração turca, né, que era o maior medo, né, em relação aos armênios, era a Turquia começar a se mexer ali de um jeito mais ostensivo. Mais ostensivo. Até porque o Erdogan tem buscado nos últimos anos uma otomanização da Turquia, né? Depois a gente pode até Sim, espelhar um pouco essa parte aí, mas também sem a Rússia dúvida. teve um sucesso ali na estabilização novamente de um conflito no Cáucaso entre a Armênia e a Azerbaijão, e está aí o papel fundamental da Rússia na estabilização daquela região. E finalmente chegamos no leste europeu. A Rússia tem uma grande fronteira com a Europa, né, com o leste europeu ali. Tem uma aliança importante com a Bulgária, que historicamente a Bulgária faz parte da identidade da Rússia também. O alfabeto russo o alfabeto cirílico, né, saiu da Bulgária, dos padres Metódio e Cirilo, daquela região. E a Rússia também tem um bom relacionamento, uma boa aliança com a região da Sérvia também, que culturalmente um povo que se identifica como eslavo e muito próximo dos valores da Rússia. Né? E a Rússia apoiou também na época da Guerra da Iugoslávia. Né? Também a Rússia apoiou bastante o regime sérvio. Né? E, finalmente, a Ucrânia. Né? Então, antes de a gente já pular aqui na Ucrânia, respondendo à questão, a Rússia realmente tem um papel de relevante hoje internacionalmente? Tem. Essa é uma resposta que a gente já pode dar para os espectadores, que a Rússia tem, e faz todo sentido a atuação dela junto a todos esses organismos, junto à ONU, junto à OTAN, União Europeia e Estados Unidos e China. Né? Faz todo sentido. Agora, para a gente avançar aqui nessa discussão com a Ucrânia, nós temos aqui que entender o ponto de vista de cada um desses atores. Primeiro, o ponto de vista europeu. Né? Como é que o Ocidente enxerga a Rússia? O Ocidente enxerga a Rússia de uma forma talvez, não sei se imprecisa, mas a Europa também busca os valores que está dentro da União Europeia, baseado em valores democráticos. Então, a Europa e os Estados Unidos enxergam a Rússia como o agressor em relação à Ucrânia. Aquele é o agressor. É o país que é totalitário, é o país que tem amizade e apoia o regime de Lukashenko. A Rússia é o país que é aliado da Venezuela, que tem veto no Conselho de Segurança da ONU, que já vetou várias medidas
e coerções sobre a Venezuela, sobre outros regimes totalitários. Né? É um país que persegue os seus jornalistas, executa os seus opositores, e aí, um bom caso, nós podemos citar aqui o Alexei Navalny, que está preso hoje. A gente pode citar o Alexander Litvinenko, que foi envenenado com substâncias tóxicas e atômicas lá na Inglaterra, ele faleceu. O modus operandi está aí, né? Não Exatamente, muda. o modus operandi está aí. E, finalmente, a Anna Politkovskaya, pouca gente conhece, mas ela era jornalista que cobriu toda a Guerra da Chechênia, de 92 a 98. Ela escreveu 2 livros sobre isso, inclusive um dos livros eu tenho, chamado Segunda Chechênia. Ela foi metralhada na porta de casa, porque ela falava dos abusos e dos crimes de guerra que aconteciam naquela região. Então, esse é o fato. Esse é o ponto de vista europeu sobre a Rússia, histórico. E aí, o que se diz na Europa sobre Angela Merkel, que a Europa também tem aquele problema de ter uma liderança que represente a União Europeia nesse tipo de discussão. Antes, a Angela Merkel podia ter esse papel, uma vez que a Inglaterra saiu, o Reino Unido saiu da União Europeia. Né? E alguns analistas dizem o seguinte: olha, aprovamos e concordamos com basicamente a maior parte das atividades que a Angela Merkel fez, com exceção do Nord Stream 2 com a Rússia, que ao invés de trazer independência energética da Europa, nos traz mais dependência da Rússia, um regime que é sempre agressor da União Europeia. Então, esse é o ponto de vista europeu. E aí nós podemos pensar, puxa, mas até que faz sentido, porque acabou a União Soviética e a OTAN não acabou. Acabou o Pacto de Varsóvia, mas a OTAN não acabou. A OTAN nunca justificou que a ameaça continuava sendo a Rússia. A OTAN justificava, ok, a ameaça que era a União Soviética acabou, concordamos com isso, mas agora o nosso papel vai ser modificado, que será apoiar outras regiões que podem afetar os valores democráticos europeus ou a integridade dos seus membros. Então, foi dessa forma que a OTAN atuou na Iugoslávia, na guerra da Iugoslávia, e da mesma forma que a OTAN atuou na guerra contra o Estado Islâmico. E vamos lembrar o seguinte, né? A OTAN só atuou na Iugoslávia depois que os Estados Unidos foi lá e falou, galera, bora. Senão o conflito vai começar a escalar para cá, né? Exato. Vai começar a seguir rumo à Europa Ocidental. Então, a verdade é que ninguém espera uma ação europeia efetiva, né? Porque o que todo mundo imagina, eu também, não sei você, é o seguinte, a Europa, ela traumatizou tanto, que para ela tomar uma ação dura, efetivamente militar agora, vai ter que ser uma coisa assim, muito fora do eixo comum de um conflito fronteiriço, de um conflito étnico, algo que tenha pouquíssima chance de eclodir do lado ocidental. Então, o problema é que a Europa tem um problema de unidade, né? Cada país tem buscado trabalhar diretamente nos seus problemas internos, estabilização internos. Né? Então eu vejo a Alemanha, Angela Merkel saiu, teve um grande legado, agora tem o Olaf Scholz, que já assumiu o poder. Mas ele vai ainda criar uma identidade sobre o governo alemão, da capacidade que ele tem de resolver os problemas em casa alemães. O Reino Unido saiu da União Europeia. Os demais países, a Espanha teve escândalos na área da monarquia, a Holanda já falou no passado, na altura do Brexit, falou no tal de Next, talvez da Holanda sair. A Polônia também já teve algumas polêmicas de talvez a Polônia sair da União Europeia. Macron a gente não precisa nem falar, né? Então, é um problema. O Macron está totalmente contestado internamente, né, na França. Então, é um cenário político complicado, de unidade. Primeiro, os países têm que resolver seus problemas internos para criar aqui uma identidade comum europeia a nível militar, de segurança militar. Mas aí eles acabam se escorando na OTAN, que é algo já estabilizado e que tem o seu sponsor maior, que é os Estados Unidos. Então, por causa disso, acredito que não se desenvolve. Mas, por outro lado, eu fico pensando, puxa, a Europa perdeu muitas oportunidades
de se desenvolver no seu relacionamento com a Rússia. Perdeu muitas oportunidades. E os Estados Unidos sabem disso. Para os Estados Unidos seria terrível ter uma Europa forte, economicamente forte, militarmente armada com a Rússia junto. Você imagina só uma Europa, uma União Europeia se estendendo até a Rússia. Isso os Estados Unidos sempre tentou evitar que uma situação como essa acontecesse. Então, e a Europa ela se esquiva desse tipo de reaproximação com a Rússia, porque exatamente pela Rússia ter esses problemas a nível de totalitários, a nível de queda de Vamos déficit chamar, democrático. vamos chamar isso de ímpeto. Então, o ímpeto russo ele é muito diferente, né, do que o valor do europeu ocidental quanto a isso. Então, são buscas diferentes, estruturações de sociedade diferentes, formas e mentalidades diversas. Então, se a União Europeia, na Europa Ocidental é difícil, imagina, né? Incluir leste europeu e Rússia com a equação Ah, tentando tornar igual. É é impossível. difícil, Dá é para afirmar impossível. Eu vejo dessa forma, acho muito difícil que a União Europeia consiga se aproximar mais da Rússia, porque o ato da União Europeia se aproximar da Rússia vai significar que a União Europeia é conivente com atitudes não democráticas. Isso vai contra o código jurídico europeu. Isso vai contra o status da União Europeia. Por isso é muito difícil que a União Europeia consiga ultrapassar algumas barreiras de aproximação com a Rússia. Vamos lembrar então, todo mundo que vai ouvir e assistir essa conversa, o seguinte: a União Europeia tem uma Constituição, então, apesar de todos os problemas de unicidade, né, de união em si, de soberania, de valores entre os países, eles obedecem a uma Constituição europeia. Sim, todos Que obedecem prega, o Parlamento Europeu, que fica em Bruxelas, e a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, ela diz claramente que o objetivo, e ela reforçou no último discurso dela, a intenção é continuar reforçando os valores democráticos da União Europeia. Então significa o quê? Se aproximar da Rússia não faz sentido, porque um país que está junto com o Alexander Lukashenko está totalmente contra os valores europeus. claro, e também significa que cada país do leste, onde a OTAN se movimente, leve um braço europeu junto e uma possibilidade desses países futuramente entrarem para a União Europeia, esse valor tem que ser abraçado. Esse valor Então, tem que ser abraçado, exatamente. aí é a mensagem que vai trazer o incômodo, né? E aí é onde eu queria que você pegasse o gancho e levasse adiante, porque me parece que vamos chamar de o boi de piranha dessa questão Rússia e Ucrânia agora seja justamente o deadline da OTAN, né? É, Acordado em 2008 e agora precisa de uma resposta, só que aí se criou um dilema Tostines, né? Então, exato, se a exato. Ucrânia falar que sim, a força vem de um lado, se falar que não, a força vem do outro. A Então, força vem do outro. E a gente tem que analisar aqui, está analisando aqui os pontos de vista. Qual que é o ponto de vista russo em relação a essa questão sobre a Ucrânia? E aí nós voltamos àquele ponto que você já tinha comentado comigo anteriormente sobre a diferença linguística, etc. Então, para a Rússia enxerga a Ucrânia da mesma forma que o Brasil enxerga Minas Gerais. Minas Gerais é Brasil, entendeu? Isso é incontestável. Você pode contestar o Acre, mas Minas Gerais não. Da mesma forma, a Ucrânia faz parte do território russo na concepção russa. Ali é o nascimento da etnia russa através do Grão-Ducado de Kiev, de todo aquele desenvolvimento. Isso faz parte da identificação russa. Né? Então, a Rússia enxerga dessa forma o relacionamento com a Ucrânia. Depois que foi estabelecido depois que foi estabelecido depois do Grão-Ducado de Kiev foi estabelecida uma monarquia russa, né? Foi estabelecida em Moscou, mudou-se a capital de Kiev primeiro para Vladimir, que é uma cidade ali próximo de Moscou, cerca de 100 quilômetros, a Vladimir, Novgorod, depois Moscou. Aí se estabeleceu ali o Império Russo. E tem uma questão interessante, o nome Ucrânia vem da construção Ukrai, Krai é região. Então, na União Soviética, a gente pode analisar isso em algumas leituras, sempre tem as krais, as oblasts e as outras regiões autônomas dentro da Rússia.
E Krai é uma região autônoma, né? Então, só a partícula U é junto. Então, dentro da área de influência do Império Russo, do que estava estabelecido ali em Moscou, tudo que ficava ali ao redor daquela área de influência era Ucraína, ou seja, junto à região de principal influência do Império Russo, a Ucrânia. Então, a Ucrânia ficou ali naquela região. E um ponto que existe ali nessa contestação que a gente já falou é sobre a Crimeia. E na Crimeia, nós temos uma etnia ali dominante, que são os tártaros da Crimeia. Né? Eles falam uma língua, que é o tártaro da Crimeia, e essa língua ela tem origem turca, tem similaridades com o turco. Né? E é interessante isso, porque na época da Idade Média, o Império Russo ele desenvolveu, e muitas minorias como essa, os tártaros, os chechenos, a Abcásia, os circassianos, os próprios cazaques, e esses povos todos, muitas minorias sofriam ataques das grandes potências daquele tempo, que eram os persas, os otomanos, e etc. Né? Os chineses, etc. Então, o que essas minorias fizeram? Elas se aliaram voluntariamente ao Império Russo, porque, de certa forma, eles tinham proteção do Império Russo, eles evitavam, eventualmente, de ser atacados pelos persas. Imagina, os tártaros vivendo ali, uma minoria vivendo na Crimeia, que está dentro do Mar Negro. Na Idade Média, podia ser atacado pelos otomanos, pelos europeus, ou por qualquer outra nação. Né? Então, isso vem desde sempre, né? Século XIV, quando tinha Horda Dourada e Horda Branca. Exato. Então, assim, é uma coisa recorrente e durante muito tempo foi uma relação estranha, né? Onde eles invadiam o Império Russo para saquear, saíam, invadiam, saíam, mas era uma convivência quase... Porque, ao mesmo tempo, eles forneciam um tampão, né? Era uma proteção natural. Então... Uma proteção natural, e eles tinham ali as costas quentes do Império Russo que os protegiam de forças maiores. E, de certa forma, o Império Russo tinha até um bom desenvolvimento ali, porque eles conseguiam manter a própria língua e a própria religião, embora nessas regiões teve a expansão do catolicismo ortodoxo, teve a expansão do alfabeto russo, da língua russa, e etc. Mas essas etnias foram mantidas. Né? Então, o que acontece? Na questão da Crimeia na Ucrânia, o povo tártaro da Crimeia e o resto da população, que é majoritariamente de influência russa, eles sempre desejaram retornar para a Rússia. Eles nunca se opuseram a isso. E sempre foram opostos ao governo ucraniano. E a Ucrânia tem muitos problemas de corrupção, de problemas de investimento, uma série de problemas a nível estrutural. Então, por ter essa divisão também étnica e social, sempre foi menos investido naquela região, na região da Crimeia. O que aconteceu? Em 1954, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, ele, num acordo de reparação com a Ucrânia, ele cede o território da Crimeia para a Ucrânia. Ok, ficou definido assim. Acabou a União Soviética, a Rússia sempre teve interesse de recuperar a Crimeia. Para você ter uma ideia, no tempo do Império Russo, a elite russa, eles iam para balneários na Crimeia para aproveitar as férias. Eles iam muito para a Alemanha e iam para a Crimeia, iam para Sochi também, né? Iam para essas regiões. Então, esse é um ponto de vista russo que a Rússia não aceita. E a Rússia ela pensa o seguinte, eles acham que a União Europeia e os Estados Unidos não entendem essa questão. Eles tinham que primeiro compreender essa questão para entender as razões do porquê que a Rússia invadiu a Crimeia. E você pode ver que lá não está tendo conflito agora. Isso foi estabilizado, aceito e não tem. O método russo, depois que infiltra lá dentro, é criar uma sociedade dela, né? Então, assim, as forças são dela, os passaportes já foram distribuídos, então já viraram cidadãos russos, né? Não tem o que fazer. Já viraram cidadãos russos. Depois na edição do vídeo eu vou colocar uma mapinha, porque tem o Estreito de Kerch, que é importante, o Sebastopol, são lugares que são estratégicos também, né? São lugares que são estratégicos, e para a Rússia é importante, até porque ela tem acesso ao Mar Negro, consequentemente tem acesso ao Mar Mediterrâneo. Claro. Então é fundamental, né? Porque a Rússia do Norte só tem mesmo acesso
águas congeladas, não tem condições, né? Mar de Barents e toda aquela região. Desculpa. E por isso a Rússia ela pensa o seguinte: não há condições de ceder à Ucrânia a região da Crimeia. Isso está fora de questão, isso não vai acontecer. E eu não acredito realmente que a Ucrânia possa eventualmente tentar obter, recuperar essa região. Acho muito difícil que isso aconteça. Né? Então, acho que isso é um ponto fundamental do ponto de vista russo e do ponto de vista ucraniano. O que a Ucrânia pensa em relação a isso? A Ucrânia já pensa completamente diferente. A Ucrânia reconhece a identidade eslava naquela região, a identidade de fundação daquela região, mas viu sempre a Rússia como um agressor, né? Porque uma vez que foi estabelecida a União Soviética, a Ucrânia, bem como as outras repúblicas soviéticas, foram totalmente exploradas, né? Tanto é que tem um grande trauma ucraniano, que é o conhecido como Golodomor ou Holodomor. A palavra Golod se traduz como fome. Então, é a grande fome. A Isso grande fome. aconteceu, isso aconteceu entre 1932 e 1935, no tempo do stalinismo. Era o período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, período entre guerras. O stalinismo estava se consolidando, os gulags, né, os campos de trabalho forçado, sendo estabelecidos, então Vladivostok, Astana, Novosibirsk e várias regiões. Né? Então, a parte de coletivização estava sendo estabelecida nesse período. Portanto, toda a produção, e a gente conhece muito bem a Ucrânia como o celeiro da União Soviética. Mais de 40%. Desculpa, estou aqui uma aguinha. Imagina, fica tranquilo. Vou aproveitar para adicionar o seguinte: isso aconteceu durante as ditas, né, reformas agrárias, e tem uma corrente revisionista querendo negar a grande fome na Ucrânia, mas todo mundo sabe, todo mundo que já teve a chance de conversar com eles, de passar por lá, que esse trauma ficou. Ele não vai ser superado assim de forma alguma. Por mais revisionismo que se faça, por mais ginástica que se faça na história, não vai sumir esse marco, né? Não vai sumir esse marco, e exatamente aconteceu isso. Mais de 40% da produção agrícola da Ucrânia era transferida para a União Soviética e para outras regiões, para outras repúblicas. Né? E da mesma forma acontecia com o Cazaquistão, com a Mongólia, com os países do Cáucaso e com os Bálticos. Era dessa forma que as coisas eram exploradas. Né? Então, uma região era focada em produção de minério, outro em gás, outro em produção de trator, por exemplo. Né? Então, era dessa forma que as coisas aconteciam. Então, a Ucrânia sofreu muito em relação a isso. Mais de 300 mil pessoas morreram nesse processo, que a Ucrânia entende como sendo o holocausto ucraniano perpetrado pela União Soviética, e eles não perdoam isso. Eles não perdoam essa questão. Tanto é que, quando acontece a invasão da Alemanha nazista na Operação Barbarossa contra a União Soviética, os ucranianos recebem os alemães de braços abertos. Não há qualquer resistência naquela região, porque os Eles ucranianos ajudaram, inclusive, a posicionar os cavalos, né? Que eram milhões e milhões de unidades ali de dentro da Ucrânia que fizeram. Que ali também eu acho que foi inesperado para todo mundo dentro da Rússia, né? Foi inesperado para todo mundo, foi inesperado. E a Ucrânia acabou por sofrer também, porque aí veio o massacre de Babi Yar na Ucrânia, pelos nazistas, que também não esperavam que o nazismo ia se comportar daquela forma. Né? Houve também o massacre no campo de Treblinka e outros campos mais que aconteceram ali na Ucrânia. Então, dito isso, a Ucrânia ficou, após a União Soviética, ficou dividido com metade do país, a metade ocidental, de identificação ucraniana, de língua ucraniana, que é uma língua eslava muito próximo do russo, é como se fosse português e italiano, sabe? Essa que é a diferença entre as línguas. E o lado leste, que é o lado que está Odessa, Donbass, Kramatorsk, aquela região toda, que é
eminentemente influência russa. Eles falam russo, se identificam etnicamente com a Rússia. Então, é um problema para a Ucrânia, porque a Ucrânia, pós-União Soviética, ela continuou sendo um país agrário, não teve grandes investimentos, não teve grande diversificação em parque tecnológico, não teve muita coisa. Então, e o país também entrou em grandes problemas de corrupção, que a gente sabe, com Viktor Yanukovych, a Yulia Tymoshenko, todos aqueles governantes, todos tiveram grandes escândalos na área de corrupção. Isso frustrou muito essas populações do leste, porque elas já ficavam para o final da fila a nível de qualquer tipo de apoio, né? Então, você pode até imaginar uma coisa que hoje o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, tem feito, é tentar atrair investimento externo para a Ucrânia, muito ligado à área de tecnologia, algo semelhante ao que a Estônia fez, né? A Estônia hoje é um hub em tecnologia, tem vistos facilitados, você pode ir lá estabelecer uma empresa, ou mesmo arrumar um emprego lá temporário na área de tecnologia sem problema nenhum. Uhum. A Ucrânia tenta fazer isso também. Só que tem um problema. Eu queria só trazer uma coisa que eu acho que ficou Sim, faltando. claro. A gente teve na década de 90 uma coisa que chamou Memorando de Budapeste, né? Então, o que foi esse Memorando de Budapeste? A Ucrânia herdou um arsenal nuclear assim monstro, né? Sim, E sim. o mundo inteiro sabe que, devido a tudo isso que você contou, o mecanismo ucraniano de controle é bem, vamos chamar no mínimo de chulo, vai. Sim, Então, sim. você deu toneladas e toneladas de potência nuclear para uma criança administrar. Exato. Então, o Ocidente chegou na Ucrânia e falou: Ucrânia, olha só, dá para mim, vamos destruir isso aí, e em troca a gente garante para você segurança e investimento. E aí essa segunda parte do acordo é que ficou na pendência. Então, Exato. o arsenal nuclear ucraniano realmente sumiu, né? Foi desmobilizado, em troca de algo que o Ocidente não concretizou. Então, por que agora a Ucrânia toparia o MOTAN? Então, o que passa pela minha cabeça é isso. Por que a Ucrânia agora acharia que o Ocidente seria capaz de suprir alguma coisa para ela? Contra o Exato. Putin, que é extremamente determinado, né? Ele já está. Exato. Mas a Ucrânia realmente ela está nessa agora na sinuca de bico, porque ou ela se volta para o Ocidente ou se volta para o Oriente, para a Rússia. Isso não vai acontecer se voltar para a Rússia. A única opção que ela tem é se voltar para o lado leste. Então, como eu comentei, uma coisa que o Volodymyr Zelensky tem feito agora é tentar atrair investimentos para aquela região. Só que é totalmente impensado um empresário hoje fazer um investimento em tecnologia nas fronteiras com a Rússia, na região do Donbass. Não tem condições, primeiro, não tem estrutura, não tem efetivo de recursos humanos, não tem pessoas qualificadas para trabalhar em certas posições, não tem estrutura civil, não tem nada. Então é muito difícil para eles se estabelecerem ali naquela região. Então, o que a Ucrânia faz? Qual que é o interesse da Ucrânia? Trazer a OTAN como proteção para o seu território, entrar na OTAN e entrar na União Europeia. Porque aí sim, entrando na União Europeia, a Ucrânia teria condições de ter os fundos de investimento europeus, que todos os países comunitários recebem, e atrair investimento, estabilizar o país e trazer investimento. Esse que é o ponto da Ucrânia. Só que a Ucrânia, como tem ainda muitos escândalos econômicos, escândalos de corrupção, demoraria muitos anos para a Ucrânia conseguir trazer a União Europeia a esse consenso de investimento e de sensibilizar eles para a Ucrânia entrar na União Europeia. Então, o que a Ucrânia faz? Pressiona de uma outra forma, ou seja, ela está obrigando a Rússia, está ali pressionando a Rússia nesse conflito, e a Rússia vice-versa, a Rússia tem as suas exigências e nós vamos chegar lá já, de modo que queime-se alguns estágios nesse processo, de facilitar com que a OTAN eventualmente se sensibilize para apoiar a Ucrânia, e o Joseph Borrell, que é o representante da União Europeia, já disse o seguinte, comentou essa semana,
Em caso de um conflito na Ucrânia, a União Europeia vai apoiar 100% a Ucrânia. Pode ficar só no discurso, mas para a Ucrânia isso é muito importante. É isso que eles querem. Eles querem trazer cada vez mais, nem que seja forçando diplomaticamente, através desse tipo de barganha, forçar a União Europeia e a OTAN a entrar no seu território. E a Rússia, ela pensa de uma outra forma. Pensa o seguinte, olha, não é interessante para mim agora invadir a Ucrânia, não há nenhuma intenção aqui de invadir a Ucrânia. A Rússia ela tem aqui 2 pontos fundamentais, que é preservar a integridade da Crimeia. Então, e Crimeia é uma coisa que não se toca no assunto. É uma coisa que o Putin tem discutido com o Biden. O segundo ponto isso já vem parte de uma política russa já desde os anos 90, que é a Rússia tem na sua Constituição agora a proteção de qualquer cidadão russo que se identifique com a Rússia no exterior. Existe até, inclusive, um organismo do governo russo chamado Rossotrudnichestvo, que a tradução é parceria russa. E aí até mudou de nome. Antes era Rosszarubies Centro, Centro Russo para o Estrangeiro. Ou seja, eles apoiam no estrangeiro todos os russos, descendentes ou qualquer povo que se identifique com a Rússia. O que acontece? No caso da Ucrânia, eventualmente atacar aquela região ou tentar mitigar qualquer revolta que aconteça em Kramatorsk, em Odessa, em Donetsk, em toda aquela região, a Rússia invadiria. Por isso que lá no início da nossa conversa eu falei 100 mil soldados como tropa de assalto para uma operação curta. Ir lá, atacar, fazer uma defesa daquela população local e sair do território. Né? Claro, mas aí eu vou te interromper de novo, desculpa. É que existe uma hipocrisia diplomática linguística, né? Então, em caso de invasão russa, mas eu tenho certeza que quando a União Europeia fala isso, é aquela invasão de tanques, aeronaves, bombardeios a civis, aquela destruição insólita, que todo mundo sabe que não é o modus operandi russo. Exato. Então, o modus operandi russo foi pegar a região da Crimeia, lotar de cidadania russa, falar todo mundo aqui agora é cidadão russo, toma aqui sua cidadania, teu passaporte, tua legislação, bem-vindo à Rússia, agora você é russo. Então, eles se transformaram em cidadãos russos do dia para a noite. Exato. Todos eles hoje são russos. Obviamente virou território russo e obviamente a força de assalto vai lá resolver um problema contra cidadãos russos. Foi o mecanismo que você acabou de descrever. Exato. E o modus operandi do Ocidente é falar assim, olha, a Rússia não entra senão eu ponho sanção. Aí a Rússia fala, põe sanção, eu fecho a torneira do gás de novo. Exatamente. Então, é um equilíbrio que não tem muita direção mais. O meu ponto é o seguinte, ninguém espera uma guerra na Ucrânia, porque todo mundo já entregou os pontos, né? Todo mundo pressiona diplomaticamente, mas todo mundo sabe. A hora que o russo botar a força tática lá dentro, não configura uma invasão. Ele não vai derrubar o governo ucraniano e transformar o Putin em dono da Ucrânia. Não, isso não vai acontecer. É um processo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, é aquele método sempre de guerrilha, de você cavar um buraco, preencher o buraco e aí cavar o próximo, né? Então era essa questão da mentalidade que eu queria a tua ajuda para trazer para cá, se está certo, se está errado, se é isso ou não. Porque o Ocidente trabalha com uma invasão de 100 mil soldados russos que vai dominar a Ucrânia. Mas todo mundo que conhece um pouquinho mais da região e da Rússia sabe que isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. Realmente, esse ponto de vista de potencial agressor da Rússia, eu não acredito que isso aconteça. Eu acredito realmente que seja a tropa de assalto, ela vai para mitigar um problema pontual, no qual eventualmente, se a Ucrânia decidir atacar a Crimeia, eu acho que isso não vai acontecer. Ou decidir atacar aquelas regiões do leste da Rússia. Isso também não vai acontecer, até porque aquelas regiões todas, elas se comunicam com a Rússia. Então, estão muito bem alinhados, está tudo muito bem estruturado aquilo ali. Esse é um processo gradual. Né? Claro, e a hora que você agride, você é o agressor, né? Aí você dá o direito de resposta. Então, exatamente. Talvez esse cenário fosse o sonho do Putin, né?
um ataque ucraniano a uma fronteira russa. Exato, Porque aí ia liberar o que ele quisesse fazer de retorno. Né? exato. E aí, como você falou, agora todo mundo entregou os pontos, porque um outro ponto que o Putin solicitou é o seguinte: a Ucrânia não deve entrar na OTAN, porque nós não queremos a OTAN aqui no nosso território. Porque não faz sentido, porque a Rússia não é o agressor. Então por que a OTAN tem que estar no nosso território? Então esse é o ponto de vista russo. Enquanto a OTAN fala assim, hoje trabalhamos em outras frentes, talvez para conter o Irã, para conter o terrorismo. Ok, tudo bem, mas não faz sentido colocar uma base militar na Polônia ou aqui, aqui às nossas portas. Então, não faz sentido a OTAN participar nessa região. E tem uma coisa interessante. Semana passada houve uma reunião já chamada que é o mecanismo de consulta da OTAN e da Rússia, que é algo que foi iniciado, se não me engano, em 2010. Havia esse mecanismo, mas não era utilizado. Interessante isso. Porque a Rússia ela vinha num bom desempenho com a OTAN, se você quer saber, antes do problema da Crimeia. Inclusive, já ocorria exercícios militares em conjunto, Rússia e OTAN. Já estava acontecendo isso. Né? Então, esse mecanismo foi ressuscitado e o Sergei Lavrov se encontrou com o representante desse mecanismo, já fizeram uma reunião e tudo indica que as coisas agora devem se acalmar, tudo indica. Né? Embora a Ucrânia mantenha esse jogo aqui de pressão junto à União Europeia para tentar tirar aqui alguma coisa. O fato é que a União Europeia também diz, ok, nós vamos ajudar a Ucrânia no futuro, mas, primeiro, tem que ter combate à corrupção, tem que ter aqui práticas democráticas e etc. É o que a União Europeia tem exigido dos Balcãs. Né? Hoje nós temos a Eslovênia, temos a Croácia dentro da União Europeia, e temos hoje a Sérvia e o Kosovo e Montenegro lutando para tentar entrar na União Europeia. Eles estão seguindo a cartilha, realmente. Eles têm trabalhado para entrar também. Mas também um longo percurso. O que a Ucrânia está tentando fazer é evitar esse longo percurso e conseguir queimar estágios, até porque isso promoveria a imagem do Volodymyr Zelensky na Ucrânia, para uma futura reeleição. Também tem isso. Mas aí já é outros 500, né? Outros 500. Todo mundo, quem pelo menos acompanhou, lembra o parto que foi botar a Romênia dentro da União Europeia em 2007, né? Todo mundo lembra o nível de adequação. A gente está falando de balanço de pagamentos, estrutura financeira interna, transparência bancária, um monte de coisas que não combinam, né, com o cenário que vai encontrar dentro da Ucrânia. Então, não é uma mera formalidade, não, Ucrânia, beleza, agora você é parte da União Europeia. Não, tem uma série de adequações assim enormes, né? Enormes. Mas esses países que entraram mais para o final, a Croácia, a Bulgária, a Romênia, é muito interessante, porque eles tiveram realmente um grande desenvolvimento. E é simples explicar isso. Você imagina uma empresa de tecnologia que se estabelece num país como esse, vai pagar salários a esse nível para a linha de produção. E vão ter o seu quadro de direção em outros países, na Inglaterra, né, na Alemanha, etc. Né? Os tigres europeus, né? Exatamente. Então, a mão de obra barata, eles vão buscar lá. Né? Então, eu trabalho com uma série de fornecedores europeus aqui que tem grande calibre de produção na Europa. O que acontece? As administrações, os departamentos de vendas, a diretoria, os vice-presidentes estão onde? Em Londres, em Amsterdã, em Berlim. Linha de produção, chão de fábrica, estoque, essas coisas. Produção de peças, leste europeu é República Tcheca, Bulgária, são todas essas regiões, né? Claro, e então, também a gente vai lembrar o impacto que o Brexit criou na falta de mão de obra, né? Então, do dia para a noite sumiu a mão de obra. Sumiu a mão de obra. Então, é uma interdependência que eles criaram lá, mas assim, eu não consigo imaginar a Ucrânia nesse cenário. Não, no curto prazo eu acho muito difícil, até eu vi um analista outro dia dizer que talvez o melhor caminho fosse realmente reconhecer a Crimeia como parte da Rússia, ponto final, e aquelas terras que são de influência russa, que são russófonas, passa para a Rússia. Ok, resolve o problema da Rússia. Acabou, a Ucrânia fica livre finalmente
para poder negociar com quem ela quiser e Então, finalmente. mas aí você não acha que é muito idealismo? Sabe do que eu lembro? Eu lembro sempre, claro, guardadas as devidas proporções, do Tratado de Munique, né? Então, chegou lá em 38, sentou na mesa os ministros, e aí o pessoal da Alemanha nazista falava: olha, eu não quero invadir a República Tchecoslováquia, né? Eu quero a região dos Sudetos, que são o pessoal da Alemanha, os alemães que estão lá É, dentro, né, tal. Beleza, tá dado. Aí o Chamberlain chacoalhava o papelzinho e falava: essa é a paz do nosso tempo, né? Deu os Sudetos para a Alemanha, a hora que piscou o olho sumiu a Tchecoslováquia, né? exato. Então, o que eu acho é isso: a hora que a Ucrânia conceder esse acesso e der essa entrada, acabou a Ucrânia. Vai ser uma questão de Exatamente. pouco tempo até ser absorvida e ficar só, talvez. Vai deixar Kiev, talvez, lá e falar: bom, Kiev pode ficar, mas tudo isso aqui é meu. E ninguém vai poder fazer nada, né? Esse é um cenário. Talvez seja muito idealista, realmente, né? Mas Aí é você que é o russo pode me responder, né? O que você acha que o Putin faria? Se ele ia absorver ou se ele ia respeitar? Falar assim: ah, não, tudo bem, então os russos estão aqui, eu vou comparado com deixar outras. vocês quietinhos. Comparado com outras regiões, a gente vê ali na região da Geórgia, tem a região da Ossétia do Norte, a Ossétia do Sul e a região da Abcásia. Essas regiões hoje, elas teoricamente fazem parte do território georgiano, mas não. É administrado de forma independente, como república autônoma, e eles têm livre acesso, como se fosse uma União Europeia, entre eles e a Rússia. E são muito bem respeitados. Já vi documentários sobre isso, já vi pessoas falando sobre isso, que é totalmente pacífico. As coisas funcionam lá. E eles preferem assim. Eles têm aquela mentalidade, como nós comentamos, de que a Rússia vai protegê-los. Então, eles estão dentro daquele cenário. A Geórgia não. A Geórgia tem essa visão. Teve a Revolução Rosa lá com esqueci o nome agora do presidente. Eu lembro sempre do Shevardnadze, né, que é da Geórgia. E a Geórgia, junto com a Ucrânia, são os dois opositores maiores do regime russo. Né? Enquanto as outras repúblicas, a gente pode até agora talvez falar um pouco do Cazaquistão, tem a aliança grande com a Rússia e tem um apoio financeiro grande deles, tanto militar, economicamente e etc. Né? E o Saakashvili, quando a Rússia invadiu a Ossétia do Norte, a Ossétia do Sul, foi na época do governo dele, realmente, que a Ossétia tinha identificação com a Ossétia do Norte, a Ossétia do Sul, também Uhum. identificação com a Rússia, e estavam com aquela intenção de se unir com a Rússia. E a Geórgia falou: não, vamos invadir ali, vamos acabar com isso. E a Rússia invadiu em 2008 aquela região através da cidade de Sirrin Valley. E aí, para esse exemplo da Geórgia, eu respondo você com o exemplo da Estônia, Letônia e Lituânia, né? Então, para mim, o que acontecer com a Ucrânia agora vai ser a mensagem muito clara do que vai acontecer na outra parte da fronteira, né? Então, a aspiração da OTAN de novo de se expandir até a borda da Rússia, ali, até a fronteirinha máxima, ela vai ter que ter uma resposta clara do que vai acontecer. Ou vai ser permissivo, com as administrações de regiões autônomas, então, e tampões que o Putin vai criar, ou vai ser só um não. E aí as forças de É, assalto vão lá e vão dar uma mensagem mais clara possível, né? eu acho que pode ser dessa forma mesmo, porque o que aconteceu nos Bálticos, né? Hoje a Estônia, como eu falei, a Estônia tem tido um boom de desenvolvimento na área tecnológica grande. E eles, etnicamente, linguisticamente, eles têm uma identificação com a Finlândia, tem parceria com eles e tudo mais. A Rússia deixa eles à vontade, tem ali independência, eles estão ali praticamente dentro do território russo, se a gente pensar geograficamente, e não é um grande empecilho, né? A Lituânia já é um povo com uma identidade completamente diferente, uma língua completamente diferente. A Letônia, da mesma forma. Então, eu penso assim: a Ucrânia é diferente. Primeiro, a Rússia precisa resolver os seus problemas culturais e étnicos com a Ucrânia, que é o principal barril de pólvora, para depois pensar em futuro. O que a Ucrânia quer fazer? A Ucrânia tem que resolver a questão interna dela, e a Ucrânia precisa compreender uma coisa: que para o futuro do desenvolvimento dela passa por resolver as questões dela com a Rússia diretamente. E ela sempre
se esquiva, ela sempre evita de ter esse contato com a Rússia, de sentar na mesa para negociar essas coisas. Então, esse é um problema. Enquanto ela estiver resistente a isso, também vai ser, o futuro dela será difícil. Mas você não acha Mas, que ela resiste em negociar porque é simplesmente inegociável? Então, assim, não mas existe. quando você diz que é inegociável, é que você está pensando no conceito de soberania. Se ela negociar, ok, aceito a Crimeia sair do meu território e aceito essas regiões saírem do meu território, ok. Então, Porque imagina só, um presidente querendo fazer história na Ucrânia. Ele vai estar marcado para sempre em todos os livros da história do mundo, para sempre, que ele foi o cara que entregou o território para a Rússia, né? Ainda que ele fale assim, não, mas eu poupei centenas de milhares de vidas e pacifiquei a região. Isso só se tornaria realidade muito idealisticamente em 15 anos, né? você sabe que nós temos um exemplo recente, Armênia e Azerbaijão. O que o Karol Pashinyan, o presidente lá, o primeiro-ministro da Armênia, ele reconheceu isso. A Rússia chegou e disse, olha, essas regiões que agora o Azerbaijão tomou, historicamente eram regiões azerbaijanas mesmo. Então, ponto final, foi dominado, é deles mesmo, vocês vão ter que aceitar. Ok, o Karol Pashinyan aceitou isso aí em troca também de apoio russo e etc. Né? Agora, a opinião pública caiu matando sobre ele e exigiram também que ele deixasse o posto dele. Se não me engano, ele até tem mantido o posto dele, mas eu não sei se vai ficar por muito tempo. Eu Então, acho que mas é uma derrota, né? Sempre uma uma. derrota, uma derrota, uma derrota. Não adianta, você vai para uma guerra para não voltar cedendo território, para não voltar perdendo população, né? Ainda que você faça a barganha da ajuda russa, todo mundo sabe também que a Rússia não tem condição de ajudar todo mundo. Então, ela é um país também que tem lá suas bases precárias de sustentação econômica, ela tem Sim, dificuldades muito fortes em sustentar um legado militar que tenta manter uma mentalidade da União Soviética, mas não tem a mesma, vamos dizer, o mesmo orçamento, a mesma alavancagem que tinha, a mesma motivação que existia antes, né? exato. Então, a Rússia lida com seus demônios também, né? Ela não pode sair. Ela pode prometer para todo mundo, mas ela não pode cumprir. Exato, eu concordo. Concordo. Então, a questão da Armênia, eu acho o seguinte: eu acho que a Armênia aceitou, mesmo que seja muito difícil internamente isso ser vendido, porque a hora que o Erdogan entrasse, eles não iam ter a mínima chance. Ia ser um massacre de novo, um novo genocídio armênio e ninguém ia Exatamente. poder fazer nada. Então, Então, ali foi um trade-off que a Armênia teve que aceitar. Eu acho que talvez o que a Ucrânia teria que fazer seria também um trade-off nesse sentido, porque o que seria o pior? O que seria o pior é exatamente o que aconteceu que nós já falamos, é a Rússia eventualmente invadir e tomar até Kiev e se impor ali numa ditadura absurda, né? Claro que acho que é muito difícil que isso aconteça, mas o pior cenário seria esse, né, para a Ucrânia, né? Então a Ucrânia tem que balancear isso. Qual que é o tamanho do risco de uma coisa como essa acontecer? Ou vale a pena ceder aqui alguma coisa? Tá claro que a Crimeia já foi. Já foi. O leste da Ucrânia, eu sinto dizer que já foi, porque já faz fronteira com a Rússia. então, e Já faz também fronteira com eles. vamos ser bem prático, né? Na hora que acabou a Crimeia e toda aquela tensão foi resolvida do jeito russo, né? Tudo meu. Não existiu efetivamente um protesto do Ocidente que levasse a reconsiderar. Então, Não, o, não houve, até porque a população da Crimeia disse: ok, estamos felizes, estamos bem, está tudo bem aqui. Todo mundo queria isso. então E aí, contra isso, como é que você vai contestar uma coisa como essa? pois é, então a gente chegou num ponto de legitimidade que é o seguinte: o Ocidente ele tem muito pouco o que fazer nesse sentido. E quando a Ucrânia pede ajuda, e o Ocidente fala: ó, eu te ajudo se a agressão for forte, você deu a permissão, né? É, Então, a questão toda da Ucrânia é essa: a Ucrânia está por conta própria. E eu não imagino hoje o Biden lidando com os problemas que ele tem que lidar, a União Europeia lidando com os problemas que ela tem que lidar, falando assim: vamos parar tudo aqui, fazer uma mobilização para defender a Ucrânia. A própria opinião pública americana não permitiria isso. exato, está todo mundo Então, cansado, né?
A questão da democracia... que exauriu todos esses países, né? Claro, e a vantagem ditatorial para a democracia numa situação extrema como essa é que a democracia tem procedimento, né? Então, precisa de aprovação do Congresso, orçamento, de onde vai vir o dinheiro, que bases que eu vou mexer, que porta-aviões que vão se movimentar, as implicações estratégicas para o resto do plano de segurança, e aí uma mentalidade dos Estados Unidos é globo, né? Não é a Ucrânia, é globo. Exato, global. Que implicação isso vai ter com as minhas relações com a China? Estou levando o conflito para a borda da Eurásia. Exato. Então, assim, que tipo de pacote que eu estou comprando entrando na Ucrânia? Então, a pressão de opinião pública do Ocidente, não imagino, os franceses indo às ruas, apoiamos uma intervenção militar na Ucrânia. Os alemães, falando assim, não, vamos lá, pela OTAN, pela Europa. Não, não existe esse tipo de sentimento. Não existe esse tipo de sentimento, correto, bem visto. Vamos ser prático. Então, na prática, a Ucrânia está por conta própria, né? Eu acho que essa é a conclusão que a gente pode chegar aqui. Por conta própria, exato. E talvez a Ucrânia cooperar mais a nível de baixar o nível de tensão pode ser o melhor caminho para a Ucrânia conseguir flexibilizar a União Europeia de trazer alguma coisa. Então, o problema ucraniano é muito interno. Eles têm que resolver o problema de corrupção, político, etc., para aí sim conseguir apoio dos Estados Unidos e da própria União Europeia e não negligenciar o leste, fazer investimentos concretos naquela região. Também não ser preconceituoso, porque tem isso. Existe o preconceito, né? O preconceito ucraniano internamente, ele é grande. E eu digo isso para você porque eu já vi esse preconceito não só na Ucrânia, mas em comunidades ucranianas no exterior, em outros países, no Brasil propriamente. Eles abominam ver um ucraniano que fale russo. Acho que é no Paraná, né, que ficou bastante, bem forte ainda, né? Exato, lá é muito forte, tenho grandes amigos lá ainda e é muito interessante. Tem de tudo nessa vida, né? Então as pessoas elas se pegam num tempo que não existe mais, né? Então... Exato. Os jovens são muito mais flexíveis, não pensam dessa forma, mas os mais velhos, ninguém sabe como é que é. Quem tirou o Reino Unido da União Europeia não foi a molecada, né? Foram os mais velhos que idealizam ainda aquela ilha, o império que não existe mais, né? Então... Como quem elegeu, né, foram os mais velhos também. Pois é, então... Bom, o resultado desse papo sobre a Ucrânia, então, é que nenhum de nós gostaria de ser líder da Ucrânia hoje, né? Seria esse o resultado. Um péssimo negócio. Ser líder da Ucrânia, ser líder da Coreia do Norte, do Haiti e do Afeganistão, está fora de questão. Está fora de cogitação. Fora de cogitação, né? Fechou. Então, assim, queria te agradecer muito, muito mesmo. Um bate-papo fantástico. Aprendo sempre, né, meu? Aprendo pra caramba com você. E, assim, para mim é uma alegria encontrar depois de tanto tempo, tanta cultura. E se eu soubesse, eu tinha vindo com um terno bonito também, fazer uma conversa. Eu que agradeço, Luiz, a sua atenção, o carinho, o convite, o prazer de conversar sobre esse tema. Acho que foi bem rico a nossa conversa, a gente abrangeu muitos temas. Aqui não dá para ir em detalhe, a gente rodou o mundo hoje, né? Nós fomos da Coreia do Norte até... Um apanhadão. Apanhadão. Fizemos um apanhadão, então é difícil aqui abranger tudo com mais profundidade, né? Mas eu agradeço a sua atenção, o convite, e estou aqui à disposição para debater no futuro mais.